Queridos, graça e paz a todos vocês nessa noite. Que o nosso bom Deus esteja com vocês mais uma vez. Deus me deu a oportunidade de refletir na sua palavra juntamente com os irmãos. E na dependência do Senhor faremos isso. Pastor Alípio, quem esteve aqui pela manhã? Ok. Pastor Alípio pela manhã falou sobre esperança, baseado no pedido de Salomão, uma palavra de esperança. E a exemplo daquilo que o pastor Alípio pregou nessa manhã, como uma palavra de esperança, também nessa noite eu gostaria de falar ao teu coração, trazer ao teu coração uma palavra de esperança. E eu gostaria de te dizer nessa noite que Deus vai te mandar para o deserto. Amém? Eu não ouvi amém. Pastor, que palavra de esperança, hein? Deus vai me mandar para o deserto. Isso é palavra de esperança. Mas não se preocupe com isso. Deus vai te mandar para o deserto, mas o deserto não é tão ruim assim. O deserto não é tão ruim assim. Vocês estão me ouvindo? Estão comigo? Como que é o deserto? O deserto não é tão ruim assim. Então vire para o seu irmão e diga para ele assim: olha, Deus vai te mandar para o deserto. Mas fala para ele assim: olha, não se preocupe, porque o deserto não é tão ruim assim. Amém? Então vira para ele novamente e diga assim: Deus vai falar contigo, porque o deserto não é tão ruim assim. Amém, queridos? Então vamos lá, abra sua Bíblia no livro do Gênesis, livro de Moisés, capítulo 21, do versículo 9 até o versículo 21. Livro do Gênesis, capítulo 21, do versículo 9 até o versículo 21. Eu quero ler na versão Almeida, revista e atualizada para vocês. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita, expulsa essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar. Deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino.
e sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí de onde está. Ergue-te, levanta o rapaz e segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém e amém. Querido Deus, nos abençoa com a Tua palavra, Senhor, nessa noite. Ó Deus, que o Teu nome seja engrandecido, Pai. Que o Teu nome seja exaltado através da exposição da Tua palavra. E que o Teu povo, Senhor, seja enriquecido pela pregação dessa palavra. Que o Teu povo, ó Deus, saia daqui dessa noite abençoado pela exposição da Tua palavra. Ó Deus, nós declaramos a nossa dependência, tanto na exposição da Tua palavra, porque sem Ti nada podemos fazer, quanto, ó Deus, no ouvir e no aplicar a Tua palavra à nossa vida, ao nosso coração. Ó Deus, consagramos, Pai, esse momento a Ti e pedimos a unção do Teu Espírito Santo. Pedimos que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. É a nossa oração e nós fazemos em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém e amém. Queridos, o título da mensagem dessa noite é: o deserto não é tão ruim assim. O texto em destaque nos conta o drama de uma família da Bíblia, a família do patriarca Abraão. Deus havia feito uma promessa a Abraão de que através dele e através da sua esposa Sara, Deus suscitaria a partir daquele casal uma grande nação. Uma nação muito numerosa, que ele jamais poderia contar. Isso nós podemos ver no livro do Gênesis, capítulo 17, ali versículos 15 e versículo 16. O casal, porém, se antecipou àquele projeto de Deus. E Sara, com ansiedade no seu coração, percebendo a demora, entre aspas, de Deus, Sara se antecipa a esse projeto de Deus. E Sara pega a sua serva Agar e dá a Abraão a sua serva, para que Abraão venha se deitar com a sua serva e suscite uma geração a partir da sua serva Agar. Dessa união nasceu Ismael, filho de Abraão com Agar. Queridos, essa decisão precipitada de Sara e de Abraão, essa decisão do casal, trouxe muitos problemas na casa de Abraão, trouxe muitos problemas na vida de Abraão e na vida de Agar, culminando, como nós podemos ver na leitura desse texto, com a expulsão de Agar e Ismael rumo ao deserto de Beceba, e como o próprio texto nos mostrou, andando errante pelo deserto, andando sem rumo pelo deserto, andando sem direção pelo deserto. Aqui nós podemos ver uma família de Deus vivendo o deserto nos relacionamentos. Aqui nós podemos ver uma família, um povo de Deus, porque Agar já havia tido antes desse episódio uma experiência com Deus,
onde o anjo a apareceu, né? E ela teve aquela experiência conhecendo a Deus ali no deserto. Então é uma família vivendo literalmente o deserto. Talvez você já tenha passado pela experiência do deserto. O deserto nos relacionamentos familiares. Quando a relação entre um marido e uma mulher está tão desgastada, que a palavra de ordem tem sido divórcio, contrário ao princípio da palavra de Deus. O deserto na vida financeira, pela perda daquele trabalho que era provisão de toda a tua casa, de toda a tua família. O deserto que muitas vezes enfrentamos, que é o deserto das enfermidades. As enfermidades que muitas vezes batem à nossa porta sem aquele aviso prévio. De repente, quando você menos espera, uma pessoa muito querida, ou até mesmo você, tem que lidar com um problema de um câncer que parece que surgiu do nada na tua vida. Isso se torna um deserto difícil de você atravessar. Um deserto em que você está passando na tua vida. Talvez muitas pessoas que estão aqui hoje, nessa noite, estejam enfrentando esses desertos, outros enfrentando o deserto da solidão. A família se desintegrou, ou você se converteu a Cristo Jesus, e por causa dessa decisão que você tomou na tua vida, os amigos se afastaram, a família acabou se afastando de você, e você tem que prosseguir nessa caminhada onde você se encontra, na solidão, no deserto. Talvez você que está aqui nessa noite, que nos ouve, aqui neste auditório, e talvez nos acompanhando pela internet, talvez você está vivendo não somente esse deserto, mas aquele deserto tão terrível, que os antigos pregadores, os pregadores reformados, assim diziam, que a noite escura da alma, que é o deserto da depressão, o deserto da tristeza no coração. O fato é, amados irmãos e amigos, que os desertos existem e eles sempre existirão enquanto houver vida humana sobre a face da terra. Enquanto eu viver, enquanto você viver, você vai passar por desertos na tua vida, lembrando daquela palavra de Jesus que disse: no mundo vocês terão aflições. Ou seja, o próprio Cristo disse que nós haveríamos de enfrentar desertos em nossas vidas. E muitas vezes é um deserto aqui na vida financeira, e de repente você tem que enfrentar o deserto do problema de saúde, o deserto do problema de relacionamento, e nós vamos passando por esses desertos em nossas vidas. Isso é um fato. Ninguém, amados, e agora eu entendi porque vocês não disseram amém quando eu falei que Deus iria mandar vocês para o deserto. Porque ninguém em sã consciência deseja ir para o deserto. Está doido, pastor? Que palavra de esperança é essa? Ir para o deserto, a gente até se arrepia de pensar que Deus vai nos mandar, de pensar que Deus vai permitir, que eu que sirvo a Deus, eu que tenho buscado ao Senhor, eu que tenho andado em fidelidade para com o Senhor, que Deus vai me mandar passar pelo deserto dos sofrimentos. Amados, a gente não precisa ter medo de ir para os desertos, porque nós precisamos entender que o deserto é um lugar de cura. Deserto é um lugar onde Deus nos cura. Deserto é um lugar onde Deus trata conosco. Hoje pela manhã o pastor Alípio estava falando a respeito da hipótese de termos um encontro com Cristo e irmos diretamente para os céus, que isso seria muito bom.
mas que Deus não faria isso, porque a palavra de Deus precisa ser pregada. Jesus Cristo precisa ser anunciado aos povos como Senhor e Salvador. E eu estava pensando sobre isso, e pensando a razão também porque nós fomos salvos e Deus não nos leva imediatamente para os céus. Porque quando eu olho para o povo de Israel, quando eu olho para um povo que estava escravo no Egito, e a escravidão do povo de Deus, a gente precisa entender que é uma tipologia da nossa escravidão, quando nós servíamos ao diabo, quando nós andávamos segundo o curso da vontade do homem, da nossa natureza caída, nós não servíamos a Deus, nós estávamos escravizados pelo Egito, e aquele povo, quando ele é liberto por Moisés, que é um tipo de Salvador, é um tipo de Messias, Deus permite que esse povo atravesse o deserto, e essa jornada pelo deserto dura 40 anos, até que entre na cidade que mana leite e mel na Canaã. Então isso é a nossa história. Por que é que Deus, Ele nos salva e não nos manda direto para o céu? Se bem que alguns têm essa experiência repetida e que não acontece com todo mundo. É uma exceção. Por exemplo, aquele malfeitor que foi crucificado com Cristo, que ali teve esse momento onde ele foi salvo, e Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas via de regra, queridos, a gente precisa se lembrar da história do povo de Israel e se identificar com essa história, e que se nós estamos passando por desertos na vida, Deus está nos moldando, Deus está nos transformando, Deus está corrigindo rotas no nosso coração, Deus está corrigindo a nossa vida, Deus está trabalhando o processo que a Bíblia diz que é o processo de santificação em nós, conforme está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então, bem-vindo ao deserto. Deus vai te enviar para o deserto. Todos os seres humanos, amados, inclusive os filhos de Deus, passarão por desertos aqui na terra. Esta é uma afirmação que você não pode mudar. É certo que tem alguns líderes aí que andam mudando isso. Pare de sofrer. A partir do texto que nós acabamos de ler, nós precisamos de um olhar muito cuidadoso para esse texto. A gente precisa mergulhar nesse texto como um tesouro, como Jesus mesmo disse naquela parábola, e cavarmos e examinarmos, para a gente ver que o deserto que eu estou atravessando, o deserto que talvez você esteja passando, ou o deserto que você enfrentará, ele não é tão ruim assim. Mas deixa eu falar algumas coisas antes de extrair essas lições desse texto. Eu estive pensando a respeito das origens dos desertos. Qual a origem do meu deserto? Você já fez essa pergunta? Você que está passando por um deserto na tua vida, você já fez essa pergunta, ou que passou por desertos? Então eu chego à conclusão que os desertos surgem em nossas vidas, porque acidentes acontecem conosco. Acidentes acontecem conosco. É uma doença genética, que de uma hora para outra parece que você nem imaginava que você ia ter, você entra no deserto, a tua família entra no deserto. É um acidente que aconteceu, um acidente de carro, o provedor da família que de repente, inesperadamente morre. É um acidente. E aqui uma família que entra no deserto, é um incêndio. Sabe aquele grande negócio que você fez, tomando os devidos cuidados, e mesmo assim você recebeu um calote tremendo, e você está num tremendo deserto financeiro na tua vida. Então os desertos existem, porque acidentes acontecem conosco. Segundo,
Os desertos existem em nossas vidas porque tomamos decisões precipitadas, tomamos decisões com base nas nossas emoções, ouvimos conselho de pessoas que não deveríamos ouvir, que não têm compromisso com Deus, nem comprometimento com a palavra de Deus. Tomamos decisões precipitadas e impensadas. É aquele longo financiamento que você assumiu e que agora você não tem condições de pagar porque você está subempregado. Você não pensou nessa hipótese, nessa possibilidade de ter a tua renda diminuída e agora você está vivendo esse deserto. São decisões precipitadas que nós tomamos. Aquela viagem dos sonhos que você entendeu que deveria se tornar realidade, apesar de você não ter os recursos que você precisava para fazer essa viagem. Aquele investimento de alto risco, aquela troca de emprego. Segundo lugar, os desertos acontecem em nossas vidas porque tomamos decisões precipitadas. Terceiro, os desertos surgem em nossas vidas porque somos provados na fé. Os desertos um dia irão chegar na minha vida e na tua vida, porque a nossa fé é provada e a gente precisa entender isso, amados. Quando a gente olha para a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12, a gente vê ali Satanás pedindo autorização para provar Jó. Está na Bíblia, é servo de Deus, sendo provado. Jó não te serve em vão. E Deus permite que Satanás toque nos bens, toque na família. E Jó perde tudo, Jó perde até a saúde. Jó só não perde a vida porque Deus disse para Satanás não tocar na alma daquele homem. Então eu preciso entender, queridos. Nós precisamos entender que existem momentos em nossas vidas que parece que literalmente o inferno desce sobre nós para a nossa fé ser provada. Mas sei lá no Antigo Testamento. No Novo tem alguma coisa que fala a respeito disso? Tem. Em Lucas capítulo 22, versículo 31, nós vemos ali Jesus Cristo chegando para Pedro diante de tanta ousadia, talvez um Pedro petulante, dizendo: Senhor, eu vou contigo para todos os lugares, eu não temerei. E aí Jesus chega para Pedro, que está representando o corpo apostólico, o corpo de discípulos, e diz assim: Pedro, Pedro, calma, não seja tão afoito, se contenha, porque Satanás pediu permissão para cirandar com as vossas vidas. Jesus Cristo está dizendo que Satanás pediu permissão a Deus para peneirar os discípulos. Terceiro lugar, nós enfrentamos desertos em nossas vidas, porque a nossa fé, alguns momentos da nossa vida é provada. Mas vamos ao texto. Eu gostaria que você olhasse para a tua Bíblia, porque o deserto não é tão ruim assim. Do versículo 9 até o versículo 13 diz que vendo Sara que o filho de Agar, egípcia, o qual dera à luz a Abraão, caçoava, zombava de Isaque, disse a Abraão: expulsa essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Diz, porém, Deus a Abraão:
não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, Abraão. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. A primeira lição que eu aprendo, porque o deserto não é tão ruim assim, não é tão trágico, não é tão penoso como eu imagino. Em primeiro lugar, não lamente demasiadamente pelas situações desagradáveis, ou seja, pelos desertos que acontecem em tua vida. Porque Deus continua no controle de toda a nossa história de vida. Sabe por que a gente se estressa em meio ao deserto? Sabe por que a gente se apavora em meio aos desertos que nós passamos, mesmo quando esses desertos são frutos de decisões precipitadas que nós tomamos? Porque a gente acha que a história de nossas vidas, nós que tememos a Deus, nós que servimos a Deus, nós que somos filhos amados do Senhor, nós nos esquecemos que a nossa história de vida está sendo escrevida por Deus. A gente se esquece disso. É por isso que a gente se apavora, é por isso que a gente se deprime, é por isso que a gente se desespera. E quando a gente olha para esse texto, a gente pode ver que Abraão, ele se desagradou muito da decisão que tinha de tomar. O texto sagrado diz que isso pareceu muito penoso, muito dolorido. Imagina, aquele homem tendo que ver o seu filho partir sem rumo pelo deserto, a sua serva partir sem rumo pelo deserto. Aquele homem estava sofrendo. Ele tinha que dispensar Agar, tinha que dispensar Ismael. Apesar dessa decisão, Deus tinha planos, queridos, para Ismael. Deus tinha planos para Agar. Deus tinha planos para Isaque. Deus tinha planos para Abraão. Deus tinha planos para Sara. Apesar da decisão precipitada de conceber através de uma escrava, a história não mudou. Deus continuava no controle da vida e da história de Abraão, da história de Agar, da história de Ismael, da história de Isaque. Então a gente não precisa se lamentar a maneira como nos lamentamos em meio aos desertos que nós enfrentamos, porque Deus continua no controle da nossa história. Deus continua no controle da história da tua vida. Você precisa entender isso. E quando eu olho para essa pequena porção, eu vejo aqui que Deus continua no controle apesar dos nossos erros. Que Deus continua no controle apesar de toda a conspiração. Aqui é uma conspiração de Sara. Olha, o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho. Envia essa escrava para o deserto, Abraão. Aqui é uma conspiração. Deus continua no controle apesar da sentença. Existe uma sentença sobre a vida dessa mulher e talvez exista uma sentença sobre a tua vida, mas Deus continua no controle. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós podemos ver um Deus no controle, apesar da dor desse homem, apesar do sofrimento desse homem. Deus continua no controle, apesar da tua dor, apesar do teu sofrimento, apesar da tua angústia. Você precisa entender isso. Quando nós olhamos para essa pequena porção, nós podemos ver que Deus continua no controle, apesar da frustração de Abraão. Aqui está um homem frustrado. E sabe, um homem desanimado. Queridos, Deus continua no controle, cuidando de todos os detalhes. A gente sabe perfeitamente a respeito da história de José do Egito. Aquele menino que teve sonhos que iria reinar sobre a sua família, sobre os seus irmãos. Ah, é? Você vai ser rei sobre nós? Nós vamos armar um plano contra você. Nós vamos te pegar no deserto, José.
Você não sabe, mas a gente está fazendo isso. E aqueles irmãos fizeram isso com José. Venderam José para uma caravana de ismaelitas. E José foi vendido para Potifar no Egito. Ali havia uma conspiração dos irmãos contra a vida daquele menino. Quando nós olhamos ali para a história e a vida de José ali no Egito, nós podemos ver ali uma conspiração de Satanás contra a vida de José. Quando aquela mulher de Potifar calunia contra José, José é enviado para o cárcere. E ali onde José, ele revela aqueles sonhos, ele traz a tradução, o significado daqueles sonhos. E ele tem a promessa de ser lembrado por aquele que recebeu a soltura, aquele que era servo ali também. Mas José é esquecido lá naquela prisão. Mas Deus, Ele vai lá naquela prisão, Ele resgata José daquela prisão e Ele torna José governador do Egito. Deixa eu falar para vocês. Apesar das conspirações que existem contra as nossas vidas, apesar dos desertos que nós atravessamos, apesar de decisões que nós tomamos, Deus continua no controle e no cuidado de nossas vidas. Deus continua escrevendo a história de cada um de nós. Madre Teresa de Calcutá, uma determinada ocasião, disse o seguinte: quem sou eu? Eu sou apenas um lápis na mão de Deus, é Ele quem me escreve, não sou eu. É Deus que está por trás dos meus movimentos, das minhas ações, dos meus pensamentos. E mesmo quando eu faço algo que sai do script, do projeto de Deus, Deus retoma a direção e continua escrevendo a história da minha vida. O Salmo 37, versículo 3 diz assim, que os passos dos justos são ordenados pelo Senhor. Os passos dos justos, os passos daquele que teme a Deus, são ordenados pelo Senhor. E quando nós, amados, olhamos um pouquinho mais para o livro de Salmos, no Salmo 139, do versículo 13 até o versículo 16, a gente pode encontrar a seguinte expressão do salmista: tu formaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como eu fui criado. Pois tu és tremendo e maravilhoso, sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viram meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias prefixados, antes mesmo que um só deles existisse. Deus continua escrevendo a história de nossas vidas. É por isso que a gente não precisa ficar desesperado em meio ao deserto. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Será que o pessoal vai entender? Será que os irmãos vão entender? Porque o discurso e a pregação do pastor está calvinista demais nessa noite. E aí eu fui pesquisar um pouco, ver o que alguns pastores, conhecidos nossos, estavam falando a respeito desse tema. E eu encontrei lá no Rio de Janeiro, na Igreja Batista de Itacuruçá, pastor Israel Belo de Azevedo, numa belíssima pastoral, num belíssimo devocional. Ele nos faz entender um pouquinho mais a respeito. Pastor, mas eu não tenho livre-arbítrio. Que negócio é esse que Deus está no controle o tempo todo, escrevendo a história da minha vida? Eu já te dei a palavra de Deus. Eu já te dei o Salmo 139. Então vamos ver o que esse pastor disse. Ele diz assim: no sermão, eu sugeri com a intenção de consolar, que enquanto escrevemos nossa história, Deus escreve a sua. Não sabemos como terminará a nossa, mas a que Deus escreve para nós terá um final feliz sempre. Depois, lembrando dos meus estudos de filosofia, questionei-me se não estava aderindo ao velho idealismo inventado por Platão. O sábio grego ensinava que há dois níveis de história: o físico, real,
que acontece aqui, e o metafísico, o ideal, que se dá no mundo das ideias. Não me reprovei. Temos razão para ter esperança. Temos que tocar nossas vidas, mas não estamos sozinhos. Estamos, por exemplo, vendo a vitória da doença, mas Deus está em ação para produzir saúde. Estamos diante do triunfo da desavença, enquanto Deus silenciosamente trabalha pela paz. Na Bíblia, o apóstolo Paulo fala em convergência. Escrevemos nossa história. Deus escreve a sua história na nossa sem que a vejamos. A história que Ele escreve, Deus escreve, transforma as nossas frustrações, responde às nossas perguntas, supre as nossas necessidades, reorienta as nossas vidas. Há uma alternativa difícil: escrevermos a 4 mãos. É exatamente isso que está acontecendo com a tua vida, 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 com a minha vida, com a nossa vida. A nossa história, mas esta é uma possibilidade que nos soa estranho, porque amamos nossa própria independência. Sabe o que eu entendi de todo esse texto do pastor Israel Belo de Azevedo? Eu entendi que tudo isso que ele quis dizer é exatamente a minha proposição para esse primeiro ponto. Que Deus continua escrevendo a história de nossas vidas. Mas pastor, que loucura é essa? É simples de entender. Você é o protagonista da tua história de vida. É você, Ananias. É você, João. É você, José. É você, Maria. Você é o protagonista, mas Deus é o roteirista da nossa história de vida. O roteiro é de Deus. O final de todos os nossos movimentos que somos salvos, que fomos separados, pela graça de Deus fomos alcançados, o final vai convergir naquilo que Deus tem para nós. Exatamente isso significa. Significa dizer que você, protagonista, como se fosse um ator, você faz os seus improvisos na peça, no ato. Mas você, apesar dos improvisos, apesar das decisões que você é salvo, que você tomou, Deus vai convergir todas as coisas para o final feliz da tua história de vida. Então, na saída do teu filho de casa, querida, Deus está escrevendo a história da tua vida. Sabe, no teu desemprego, não se desespere, Deus está escrevendo a história da tua vida. Sabe, nesse problema grande que você está enfrentando, Deus está escrevendo a história da tua vida. Nos erros que eu cometi e que eu cometo, e pela graça de Deus, Ele muda, Ele movimenta sobre a minha vida e eu chego aonde Ele deseja que eu chegue. Nas tuas frustrações, nas tuas angústias, nas tuas decepções, nas tuas depressões, nas tuas dores. Sabe, no filho que se perdeu, no filho que foi embora, Deus está escrevendo a história da tua vida. Segundo, quando eu olho para esse texto no versículo 14, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão em um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Por que o deserto não é tão ruim assim, pastor? Porque Deus nunca nos deixa partir para o deserto desprovido de recursos. Deus nunca, Ele nunca vai deixar o seu filho partir para o deserto, entrar no deserto da vida desprovido de recursos. Aqui a gente vê
que Agar já havia passado por uma experiência no deserto em Gênesis capítulo 16, versículo 7 até o versículo 8. Ela tinha uma certa até familiaridade com o deserto. Ela tem recursos sobre a vida dela. A gente pode ver também no livro do Gênesis, capítulo 16, versículo 10 até o versículo 12, lá atrás, que havia uma promessa da parte de Deus para Agar, que suscitaria de Ismael uma grande descendência, uma nação. Existe uma promessa norteando o coração de Agar, mesmo em meio ao deserto. É um Deus que manda para o deserto, mas manda com esperança no coração. Agar e Ismael também partiram para o deserto, com os recursos que Abraão, que acordou de madrugada, providenciou água, pão e colocou sobre os ombros de Agar. E essa é a grande verdade, amados. Olha, Deus não vai deixar que eu vá para o deserto da minha vida sem me dar os recursos necessários para que eu caminhe por esse deserto. E é isso que me consola. E é isso que me conforta, porque se você olhar para o deserto da tua vida, para as lutas que você tem passado, você vai conseguir ver que Deus tem suprido, que Deus deu recursos, que você está caminhando com muita luta, com muita dor, com muita angústia na alma, mas que os recursos de Deus continuam presentes na tua vida. E quando eu olho para essa questão dos recursos, eu vejo que os recursos chegaram cedo. E Abraão acorda que horas? De madrugada. Os recursos de Deus chegam para a nossa vida cedo, antes mesmo que a gente entre deserto afora. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que os recursos são suficientes para nós. Pastor, essa dor nesse relacionamento está muito difícil, mas Deus tem te dado recursos. Deus tem te dado a sua palavra. Deus tem colocado conselheiros sobre a tua vida. Deus tem colocado uma família que tem te amparado. E todos esses recursos que Deus tem colocado à tua disposição têm sido suficientes. Por que suficientes, pastor? Porque o que essa mulher, Ismael, precisavam para caminhar pelo deserto? Primeiro, precisava de água. Segundo, precisava de pão. Precisava de pão e água. Então olhe para o deserto da tua vida e veja os recursos que Deus tem colocado sobre a tua vida. Esses recursos são suficientes para a tua caminhada. Terceiro, os recursos de Deus são apropriados para nós. É pão e água. Se esses recursos são suficientes nesse sentido, eles são suficientes também no outro sentido, que é o sentido de chegar até o poço, chegar até a próxima provisão. Quando a gente olha, amados, para o povo de Israel caminhando pelo deserto, o povo que sai do cativeiro, e Deus envia aquele povo para o deserto. Vocês se lembram o que Deus fez com os egípcios? Alguém se lembra aqui? Amém? Deus despojou todo o povo egípcio. O povo vinha colocar nas mãos do povo de Deus os recursos para que eles entrassem deserto afora. Esse é o nosso Deus, amados. Se nós temos enfrentado desertos, esse Deus continua dando esses recursos para nós. Quando nós olhamos para a vida de Elias, homem de Deus, profeta, Elias é enviado para o deserto. E Deus sustenta ali Elias durante aquele período no deserto. Deus envia um corvo para levar para Elias carne e pão. O que o homem precisa? O que o homem precisa? Churrasco, carne e pão. O Ananias, o pão com linguiça ali, que o Ananias faz, um espetáculo. Quando eu estava olhando esse sermão, eu falei, é exatamente isso. É o que nós gostamos, e Elias estava sendo suprido por Deus. Deus enviou Elias para o deserto, mas Deus enviou recursos, colocou recursos sobre a vida de Elias. Amados, e quando esse mesmo Elias, ele foge deserto afora,
Deus o visita e Deus o alimenta. Você se lembra daquela ocasião que Elias recebe uma ameaça de morte de Jezabel? Elias entra numa depressão tão profunda que ele pede para si a morte. E Deus encontra com o seu anjo Elias ali no deserto, dormindo. E o anjo acorda Elias. E ali a gente pode ver pão. A gente viu que Deus preparou o pão, viu que Deus trouxe água para Elias. E o anjo disse: Elias, levanta e come. Elias levantou, comeu e dormiu novamente. Tamanha era a depressão daquele homem, tamanho era o sofrimento do deserto daquele homem. Novamente o anjo chega para Elias: Elias, levanta e come. Elias levanta, come o pão, toma a água. E a palavra de Deus diz: com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. Deus faz isso conosco, amados. Deus nos envia para os desertos, mas Ele coloca recursos sobre as nossas vidas, não se esqueça disso. É por isso que o deserto das nossas vidas não é tão ruim assim. Em Josué capítulo 1, versículo 5, Deus disse para Josué: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, Josué. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a repetição dessa promessa em Hebreus capítulo 13, versículo 5, quando Deus diz assim: olha, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tens, porque fiel é aquele que fez a promessa: eu nunca te deixarei, nem jamais te abandonarei. Queridos, Deus não me manda, Deus não te manda, Deus não nos manda para os desertos das nossas vidas, sem nos dar os recursos necessários. Eu me lembro de uma determinada ocasião, pastoreando a Igreja Batista Curuçá, e ali havia um irmão que estava empregado numa empresa, uma empresa muito grande do ABC, e aquele irmão tinha um excelente salário naquela empresa, que dava uma provisão muito boa para a sua família, um conforto muito grande para a sua família. E de repente, aquele irmão, ele perde o seu emprego, ele é despedido, ele é mandado embora, ele tem alta qualificação profissional e ele não está conseguindo mais emprego. Ele envia currículos, ele entra em contato com pessoas e nada, absolutamente nada acontece na vida daquele irmão. E depois de muito tempo, depois de mais de um ano, creio que 1 ano e meio, aquele irmão, ele consegue uma recolocação numa empresa do sul do Brasil, uma grande empresa também. E o testemunho que eu recebi daquele amado irmão foi o seguinte: pastor, quando Deus me deu os recursos necessários até eu encontrar um novo emprego na minha vida. E é isso que Deus faz, irmãos. Deus não nos deixa partir para os desertos da vida, sem nos dar os recursos necessários. Terceiro, quando os recursos se acabam no deserto de nossas vidas, Deus entra novamente com a sua provisão. Porque o deserto não é tão ruim assim. Porque quando os recursos se acabarem, Deus vai entrar novamente com a sua provisão. Pastor, onde você viu isso? Eu vi na Bíblia. E é por isso que eu estou falando isso para vocês. Porque a palavra de Deus diz assim, versículo 15: tendo-se acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentado defronte do menino, a distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí de onde está. Ergue-te, levanta-te, Agar, não temas, segura o rapaz pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E abrindo os olhos de Agar, viu ela um poço de água, e indo ela a ele, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. Segundo, Deus não nos deixa partir para os desertos sem nos dar os recursos. E terceiro, quando os recursos se acabam no deserto de nossas vidas, Deus entra novamente com a sua provisão. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que nós servimos, amados.
Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus que nós conhecemos, um Pai amoroso, um Pai que cuida de nós. Nós vemos nesse texto que a água se acabou, a esperança se acabou, as forças se acabaram, os recursos se acabaram na vida de Agar. Essa mulher está sem água, essa mulher está sem forças, essa mulher está sem esperança, essa mulher está sem recursos nenhum. Chegou esse momento na vida dessa mulher, chegou esse momento na vida dessa família, e talvez tenha chegado esse momento na tua vida. E você está preocupado, e talvez você esteja desesperado, mas você é filho, você é amado por Deus, e a Bíblia me ensina que quando os recursos se acabam, Deus provê mais recursos para nós continuarmos a nossa jornada, continuarmos a nossa caminhada. Queridos, eu falei de Elias em Sarepta. Lembra daquele episódio lá que eu acabei de falar para vocês? Que ele está sendo alimentado pelo corvo e ele está bebendo do ribeiro de Querite. O que é que acontece com Elias ali no determinado momento? O corvo vai embora, o ribeiro seca, é isso que diz a palavra de Deus. E provavelmente esse corvo também foi embora e não voltou mais. E aí sabe o que é que Deus faz? Elias vai até Sarepta. Eu separei uma viúva para te sustentar, Elias. Amados irmãos, esse nosso Deus é maravilhoso. Os recursos se acabaram na vida daquele homem. Aquele homem que profetizou a seca, e a seca, aquele deserto atingiu a sua vida. Mas Deus tinha recursos para Elias ali em Sarepta. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente pode ver um exemplo muito bonito. Aquela mulher que não tem nome, que é simplesmente conhecida na palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 24 até o versículo 34, como a mulher do fluxo de sangue. E o texto sagrado diz que aquela mulher já havia despendido de todos os recursos que ela tinha sobre a vida dela. Ela havia gastado com os médicos, ela havia investido na sua saúde, mas sem resultados. E de repente os recursos da vida daquela mulher se acabaram, e Jesus cruza o caminho daquela mulher, e aquela mulher, ela enfrenta a multidão, o desafio que tem pela frente, ela toca as vestes de Jesus, e ela recebe a provisão do Senhor, e ela recebe a cura. Quando todos os recursos se acabam no nosso deserto da vida, amados, Deus entra com recursos. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 27, versículo 41 a 44, dando, porém, texto que fala a respeito daquele naufrágio trágico na vida de Paulo, e de mais de 200 de presos ali também, dando, porém, no lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam o navio e a proa, encravando-se, ficou imóvel, mas a popa se desfazia com a força das ondas. Então o parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles fugisse escapando a nada. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, estorbou-lhes este intento e mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se no mar e alcançar a terra, e que os demais se salvassem, uns em tábuas e outros em quaisquer destroços do navio. Assim chegaram todos à terra salvos. Todos os recursos haviam se acabado ali. E agora nós vamos morrer. Se nós não vamos morrer pelo mar, vamos morrer pela espada desses soldados perversos que têm o intento de nos matar. Sabe o que Deus envia? Com aquele destroço daqueles navios, ali estão os recursos da parte de Deus para aqueles homens salvarem as suas vidas. Terceiro lugar, queridos, quando os recursos se acabam em nossas vidas, Deus providencia novamente recursos. Deus nos dá novamente a sua provisão. Está muito fresco na nossa mente a crise hídrica que aconteceu no estado e na cidade de São Paulo. E eu me lembro naquela ocasião, nós, pelo menos ali na igreja que eu pastoreava, nós estávamos orando também para que Deus enviasse chuva sobre a cidade de São Paulo, sobre os reservatórios. E quando chegou no nosso limite, a gente acompanhava isso quase que diariamente. Hoje pouco se fala a respeito desse problema. O que a gente pode ver? Quando os recursos se acabaram, Deus abriu as comportas dos céus sobre a cidade, sobre os reservatórios de São Paulo.
Esse é o nosso Deus, amados. Um Deus que, quando os nossos recursos se acabam no deserto de nossas vidas, Ele renova os nossos recursos. Se os amigos partirem, Deus nos dá novos amigos. Sabe, se a família nos abandona, Deus nos dá uma nova família. Se o sustento acabar, Deus levanta pessoas para nos sustentar. Sabe, se o emprego se vai embora, Deus providenciará um novo trabalho na tua vida. Você precisa entender isso. Se as tuas forças se esgotarem, Deus renova as nossas forças novamente. Se as doenças chegarem sobre as nossas vidas, Deus nos dará o milagre da vida. E se a cura não acontecer, Deus tem reservado para mim e para você os céus. Quando os recursos se acabam, queridos, até quando nós morremos, até quando nós fechamos os olhos para essa vida, Deus renova a sua provisão sobre nós. Quarto, quando a gente olha para esse texto do versículo 14 até o versículo 21, sabe por que o deserto não é tão ruim assim? Porque é no deserto que Deus trabalha em nossas vidas. É no deserto que a gente consegue ver mais claramente o agir de Deus. Como assim, pastor? Queridos, quando eu olho para esse texto, Deus não tira Agar do deserto de imediato. Deus não tira. Deus não livra Agar e Ismael do deserto para poder agir na sua vida. Deus age na vida de Agar e Ismael no deserto. E a máxima é a seguinte: Deus não nos livra da fornalha, mas Ele nos livra na fornalha. Amém? Deus muitas vezes não impede que os desertos aconteçam em nossas vidas, mas Ele nos livra nos desertos. Ele age em nossos desertos, Ele age em nossas lutas, Ele age em nossas dores, Ele age em nossas dificuldades. E é exatamente isso que acontece com a vida de Agar. Olha, no deserto, Deus deu mantimento. No deserto de Agar e Ismael, Deus viu a aflição de uma família. Olha o agir de Deus. No deserto, Deus ouviu Ismael. Eu ouvi a voz do menino Agar. No deserto, Deus viu o sofrimento dessa família. No deserto, Deus falou com Agar. No deserto, Deus animou Agar. No deserto, Deus deu visão, porque aquela mulher, ela estava tão aflita, que ela não conseguia ver um poço. Percebe isso? Não sei se vocês perceberam a leitura. Não é que Deus faz o milagre de aparecer um poço no deserto. O milagre que Deus faz é restaurar a visão daquela mulher. Deus fez Sara ver um poço. É isso que o texto fala. É isso que o texto afirma. Então Deus deu visão em meio ao sofrimento. Deus fez promessas para a família. Deus deu a sua presença na vida de Ismael. Deus deu uma profissão para esse menino. Deus deu uma esposa para esse menino. Deus fez de Ismael uma grande nação. No deserto de Agar e Ismael, a família viu o agir de Deus. Amados irmãos, parece que quando tudo vai bem, quando nós temos tudo, quando nós estamos vivendo em pleno conforto, sem dificuldade, quando a conta está no azul, parece que a gente apoia tudo isso na nossa capacidade humana. E muitas vezes Deus permite que a gente vá para o deserto, para que a gente possa abrir os olhos e ver que Deus age no deserto. Sabe aquela ideia pobre, aquela ideia pequena, de que Deus não está no deserto? Deus está no deserto e Ele age no deserto. Deus está agindo nos nossos desertos da vida, não é só quando tudo vai bem, mas a gente tem dificuldade de ver isso. Deus agiu no deserto de Abraão, Deus agiu no deserto do seu povo, atravessando o Mar Vermelho. Deus agiu no deserto de Moisés, jorrando água da rocha. Deus agiu no deserto de Elias,
com o corvo, com a viúva. Deus agiu no deserto da fornalha de Daniel. E Deus continua agindo no meu deserto, no teu deserto da vida. Deus continua trabalhando. Hoje eu tive uma experiência de receber uma visitante. Ela, uma senhora muito de idade, e ela testemunhava o seguinte: que nesse final de ano, ela estava ali na praia e de repente ela começou a passar mal, e ela foi levada às pressas para um hospital da região lá, na praia, sem recursos, sem médicos, e havia ali apenas um enfermeiro. E ela começou a sentir sintomas de morte sobre a vida dela. Foi essa expressão que ela usou. Sabe, pastor, meu corpo começou a gelar. Eu percebi que eu estava ficando paralisado e gelado, e eu fiz a seguinte oração para Deus: Deus, eu estou pronta. Se essa é a minha hora, se esse é o meu momento, eu estou pronto. Eu estou pronta para partir, eu estou pronta para ir. Queridos, e de repente, um enfermeiro agilizou lá todo o procedimento, mesmo sem recursos, e de repente começou a colocar bolsas de soro com medicamentos e colocar na veia daquela mulher, e de repente ela começou a reagir, e aqueles sintomas foram passando, e ela começou a se recuperar, ela começou a ver vida chegar novamente à sua vida, e ela pôde ver o agir de Deus no deserto da vida dela. É isso que acontece conosco. Nós vemos no deserto da nossa vida Deus agindo, Deus trabalhando. Quinto lugar, quando tudo parecer perdido no seu deserto, não tenha receio de chorar e clamar diante de Deus. Quando tudo parecer perdido, não tenha medo de chorar, não tenha medo de clamar diante de Deus. Amados, infelizmente a gente está vivendo uma era de uma igreja de olhos secos. Essa era que a gente está vivendo, que nós não choramos mais pelas misérias que acontecem nesse país, nós não choramos mais pelos nossos pecados. Nós muitas vezes prendemos o nosso choro para não parecermos fracos diante dos irmãos, para não passar aquela impressão errada: eu não vou chorar aqui neste culto, porque de repente esse irmão vai pensar que eu estou mergulhado em pecados. Eu não vou chorar porque de repente ele vai pensar que eu sou menino, eu sou fraco. E a gente precisa aprender com Jesus. Jesus chorou a morte de Lázaro, Jesus chorou sobre Jerusalém, Jesus lamentou e chorou sobre Jerusalém. Então, quando tudo parecer perdido na tua vida, sabe, quando tudo parecer sem solução, você precisa aprender a chorar, você precisa aprender a clamar e chorar diante de Deus. Nós precisamos fazer isso. Isso, segundo a Bíblia, é louvável, porque em Mateus capítulo 5, versículo 4, a palavra de Deus diz assim, amados: bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Aleluia. E se é pouco a expressão de Jesus para a tua vida, como instrução, como orientação, o livro de Hebreus capítulo 5, versículo 7, vai falar a respeito da experiência de Jesus em oração, em súplica e clamor. E o texto de Hebreus diz: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas, aquele que eu podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Amados irmãos, nós precisamos chorar o nosso sofrimento no relacionamento conjugal. Nós precisamos chorar o nosso desemprego.
Nós precisamos chorar o filho que está mergulhado nas drogas. Nós precisamos chorar a nossa depressão diante de Deus. Nós precisamos chorar e aprender com personagens bíblicos como Ana, que clamou e chorou diante de Deus, e Deus ouviu o clamor de Ana, e Deus ficou sensibilizado com a luta, com a dor de Ana, porque isso mostra o quanto o problema, o quanto o deserto representa para cada um de nós. Bem-aventurados são os que choram. Qual foi a última vez que você se derramou diante do Senhor? Qual foi a última vez que você rasgou a tua alma, abriu a tua alma, derramou a tua alma? Porque Ana relata isso em 1 Samuel, dizendo: eu derramava a minha alma diante do Senhor, eu não estava bêbada. Amados, vale a pena clamar e chorar pelo desejo de ter um filho. Vale a pena clamar e chorar pelo filho que saiu de casa. Vale a pena clamar e chorar pelo filho que se perdeu, pelo filho que se foi, pelo filho que está fora da igreja. Vale a pena chorar e clamar nos desertos da enfermidade, da solidão, do desemprego, da depressão. Vale a pena. Salmo 116, versículo 1 a 8, diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e em tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, e misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois me livraste da morte a minha alma, das lágrimas, os meus olhos, da queda, os meus pés. Aqui está o relato do salmista, que clamava diante do Senhor, e as suas lágrimas regavam o seu clamor. Amados, nós precisamos aprender isso. É por isso que eu gosto daquela canção bonita do Kleber Lucas, que diz assim: e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Sim, amados, vale a pena chorar. Último lugar. Quando o deserto pareceu o fim da tua vida, ainda haverá promessas da parte de Deus sobre a tua vida. Porque o deserto não é tão ruim assim, pastor. Quando o deserto da tua vida pareceu o fim, ainda haverá promessas da parte de Deus para a tua vida. Isso aqui parecia o fim para essa mulher. Por que parecia o fim? Porque essa mulher já havia colocado o seu filho Ismael longe. E a expressão dela: sim, eu não verei com os meus próprios olhos o meu filho morrer. Aqui está o desespero de uma mulher, amados. E quantos de nós talvez estejamos vivendo esse momento em nossas vidas? E quantas vezes eu vivi esse momento em minha vida em que tudo parecia o fim. E quando tudo parecia o fim, havia promessas de Deus sobre a minha vida. Que promessas, pastor? Deus disse, do versículo 15 até o versículo 21, faria do menino uma grande nação. Quando Agar achava que o seu filho iria morrer e que aquele seria o fim dele e o fim dela, Deus chega dizendo assim: não é o fim. Eu farei desse menino, desse descendente de Abraão, uma grande nação.
Segundo, Deus deu para Agar a visão de um poço. Se ela achava que iria morrer de sede juntamente com seu filho, Deus restaura a visão daquela mulher e Deus mostra um poço, a promessa de vida. A água no deserto é vida. Agar, a sentença que você pensa que está sobre a sua vida é morte, mas a sentença que eu trago sobre a tua vida é de vida. Quando tudo parece o fim, Deus renova, Deus tem promessas para nós. Terceiro, a presença de Deus era com o menino, promessa da presença divina sobre a vida daquele menino, e é o que nós precisamos, amados. De tal monta que nós precisamos da presença de Deus sobre as nossas vidas, que Moisés, quando está naquele momento onde ele deseja partir, mas o povo peca contra Deus, Deus diz que não vai, enviará o anjo com o seu povo. Moisés diz assim: olha, se a tua presença, ó Deus, não for conosco, se o Senhor não for conosco, não nos permita partir. E Deus prometeu: eu serei com o menino. Quarto, Deus deu ao menino uma profissão. Ele se tornou flecheiro no deserto. Olha só, aquele menino que não era nada, era um menino. E um menino metido. E o menino que tirava sarro, né, do bebê de Abraão, Isaac. Porque o menino caçoava, e é por essa razão que Sara expulsa Agar para o deserto. E Deus faz desse menino um homem valoroso, dá uma profissão, promessa de uma profissão. Deus deu uma esposa, promessa de uma família. Deus renova suas promessas sobre as nossas vidas. Amados, existem promessas de Deus nos desertos de nossas vidas. Você precisa entender isso. Elias achou que haveria chegado o fim da sua vida. A tal ponto que Elias pede para si a morte. Eu não sou melhor que os meus pais. Mas Deus ainda tinha planos para Elias. Deus tinha promessas, Deus tinha projetos para Elias. Olha só o que o texto de 1 de Reis, capítulo 19, do versículo 15 até o versículo 16 diz: disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Amados irmãos, isso é maravilhoso. Sabe quando tudo parece o fim na nossa vida, quando parece que eu vou jogar a toalha, eu vou desistir, eu vou morrer, as coisas vão se acabar, e vem um Deus dizendo: esse não é o fim, esse deserto não é para te matar, não, eu tenho uma promessa sobre a tua vida, eu tenho um plano sobre a tua vida. Vocês se lembram do povo de Israel quando está sendo enviado para o cativeiro? Período do profeta Jeremias, capítulo 29. Quando Deus diz assim: olha, vocês não precisam se preocupar, vocês não precisam ficar entristecidos. Vocês não precisam achar que esse momento é o fim da vida de vocês. Porque eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, que são planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. É isso que Deus diz para o seu povo, amados, porque aquela promessa não se restringe simplesmente a um povo de Israel. A palavra de Deus diz, especialmente o apóstolo Paulo diz, que nós somos o Israel espiritual de Deus, que o deserto de nossas vidas não é o fim. Que Deus tem planos de paz e não de mal para as nossas vidas, para nos dar um futuro e uma esperança. É por isso que o deserto não é tão ruim assim. Sabe, queridos, quando os discípulos estão ali, vocês lembram lá no Evangelho de João, capítulo 21, os discípulos estão desanimados. Jesus morreu, tudo se calou, e os discípulos, eles estão tão desanimados, e Pedro diz assim: olha, eu vou pescar. É como se Pedro parece querendo dizer: olha, tudo acabou.
O sonho acabou. Os planos se acabaram. Nós lutamos, nós sonhamos, nós projetamos, mas Cristo morreu. E esse capítulo 21 de João, aquele momento onde eles estão pescando, e de repente, enquanto eles estão pescando ali, não pegam nada, Jesus está lá na praia, preparando o peixe, e Jesus ergue a sua voz, e chama os discípulos reconhecem a voz de Jesus. Quando a cruz parecia o fim, quando a sepultura parecia o fim, Jesus ressuscitou. Quando os projetos que Deus tinha para a vida daqueles homens parecia que haviam se acabado, Jesus chama aqueles homens e Jesus comissiona aqueles homens: eu venci, eu estou vivo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Queridos, amados, quando tudo parece o fim em nossas vidas, quando parece que não tem mais jeito, Deus tem promessas sobre as nossas vidas. Sabe quando o casamento pareceu o fim, Deus tem restauração. Quando as drogas pareceram o fim, Deus tem libertação. Quando os negócios parecerem um fim, Deus tem um novo empreendimento para você. Quando a estrada parecer ter chegado ao fim, Deus abrirá um novo caminho. Como diz aquela música do Don Moen. E eu fico pensando, um homem chamado Renato Russo, que eu creio que a maioria de vocês conheceram. Ele escreveu uma canção que diz assim: quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. Sabe quem disse isso? Um homem que não temia a Deus. Um homem que não tinha a esperança viva que nós temos. Quando tudo pareceu o fim na tua vida, Deus tem promessas sobre a tua vida. Aleluia. Eu vou terminar, gente. Porque Deus nos manda, pastor, ou nos permite ir para o deserto, para que a gente tenha a nossa experiência pessoal com Deus. Por essa razão que Deus permite que você vá para o deserto. Sabe, Agar via a experiência de Abraão e Sara. Ela via o agir de Deus na vida de Abraão e Sara, não na vida dela. Ela precisava dessa experiência com Deus. E foi no deserto que ela teve essa experiência com Deus. Sabe, queridos, muitas vezes a gente vê a experiência de conversão do outro, a gente fica olhando a experiência do milagre, da cura do outro com Deus, mas quando o negócio é comigo, a coisa muda. É diferente, é diferente. Agar precisava dessa experiência. E é por isso que Deus permite que essa mulher vá para o deserto. Primeiro, porque Deus nos envia para o deserto, pastor, para que nós tenhamos a nossa experiência pessoal com Deus. Os discípulos viam milagres, viam maravilhas acontecendo na vida do outro, na vida das pessoas. Mas houve um momento quando os discípulos estão ali, onde Jesus fala: olha, vamos atravessar para o outro lado. E os discípulos entram naquele barco, e Jesus está ali no barco, dormindo. E a tempestade entra no barco, e ali os discípulos experimentam o deserto da vida. Os discípulos precisavam dessa experiência de milagre,
essa experiência com Deus. Não reclame, é lá no deserto que você vai ter a experiência com Deus, a tua experiência com Deus. Segundo, porque Deus nos manda e nos permite ir para o deserto, para que a gente deixe de ser criança, para que a gente cresça. Essa mulher, Agar, ela estava cheia de soberba, por causa de Ismael. Ela já estava num episódio anterior, tirando a sua senhora. Eu concebi. E você que tem a promessa, você continua estéril. A primeira vez que Agar vai para o deserto é num episódio desse, em Gênesis capítulo 16. Ela precisava crescer. Ela precisava de maturidade. Agar se sentia superior à sua serva. E em contrapartida, Ismael vai para o deserto e é apenas um adolescente. E Ismael sai do deserto um homem valoroso, um homem do qual nasce ali a nação dos ismaelitas. É para a gente deixar de ser criança, amados, para a gente crescer. Para a gente crescer na fé. Para a gente ser polido, para a gente ser moldado por Deus, é lá no deserto. Tanto é que o profeta da antiguidade diz assim: olha, proveite na fornalha da aflição. E tem gente fazendo campanha para sair do deserto. Você ainda quer sair do deserto? Amém? Não. Que Deus me tire no seu tempo. Terceiro e último lugar. Porque Deus nos manda e nos permite ir para o deserto. Para tirar a idolatria do nosso coração. Por essa razão, Deus nos manda, amados, para o deserto. Quem sabe Agar amava aquela vida próspera. Abraão era um homem muito rico. Deus enriqueceu demais a vida daquele homem chamado Abraão. Quem sabe aquela mulher amava o conforto daquela casa, daquela prosperidade que Abraão tinha, e que de alguma maneira era compartilhada e seria compartilhada com o descendente de Agar. E Agar também amava o seu filho Ismael. Então eu vejo que muitas vezes Deus permite que a gente vá para o deserto, e eu não tenho dúvidas disso, porque eu passei por isso. Um período em que eu era jovem, eu ganhava muito dinheiro, mas o meu coração não estava no Deus que abençoa, mas nas bênçãos de Deus. E Deus permitiu que aquela porta, que me trazia tantos recursos, que me deixava uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que só tinha olhar para as riquezas, para a prosperidade. E Deus me leva para o deserto do subemprego, para arrancar ídolos do nosso coração. Amados, por que é que Deus permite que Israel caminhe 40 anos pelo deserto, Israel seja afligido? O texto sagrado diz: eu permiti, ó Israel, até que vocês passassem fome, para saber se vocês me amavam verdadeiramente de todo o coração. Deus nos permite ir para os desertos da vida para arrancar a idolatria do nosso coração, para saber se verdadeiramente amamos a Deus.
se sonhamos com Deus, se pensamos em Deus, se acordamos buscando a Deus, se os nossos pensamentos, a nossa conversa, se na verdade as nossas intenções, no fundo, em primeiro lugar, contemplem Deus. Eu quero fazer algumas considerações finais e eu vou encerrar. Primeiro, Deus está presente nos desertos. Não tenha medo dos desertos. Deserto de Elias, deserto de Moisés, deserto do povo de Israel, deserto do seu filho Jesus Cristo. Deus estava presente nos desertos. Segundo, esta é uma realidade que você precisa aceitar. Deus nos envia para os desertos. Se Deus enviou o seu Filho amado para os desertos, Ele não vai te poupar do deserto. Terceiro, Deus nos ouve nos desertos. Não se esqueça disso. Deus nos ouve nos desertos. Deus ouviu Ana, Deus ouviu Moisés, Deus ouviu Davi, Deus ouviu todos no deserto. Quarto, Deus nos socorre nos desertos. Fique em paz. Deus vai te socorrer no deserto da sua vida, seja ele qual for. Quinto, Deus nos molda, nos aperfeiçoa nos desertos. Sexto, Deus nos dá visão nos desertos. Deus faz isso. Deus nos mostra a saída. Deus nos mostra recursos. Deus restaura a nossa visão. Sétimo, Deus escreve a nossa história nos desertos da vida. Eu quero dizer para vocês, sim, amados, o deserto não é tão ruim assim. É nos desertos da vida que podemos ver o Deus que nos ama agindo em nosso favor. E com Deus, o nosso deserto, o meu deserto, o teu deserto, se torna uma fonte de bênçãos para as nossas vidas. Fique de pé. Eu quero orar por você. Se você tem passado por desertos na tua vida, se você tem passado por lutas na tua vida, eu quero orar pela tua vida. Lembrando de tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite. Querido Deus, amado Pai, nós queremos, ó Deus, pedir perdão, Pai, perdão ao Senhor, porque na maioria das vezes, nós rejeitamos os desertos nos quais nós estamos envolvidos. Eu quero pedir perdão, eu pedi perdão para Ti, ó Deus. Pois quantas vezes, ó Deus, quando eu estou no meio do deserto, da aflição, o desespero bate ao nosso coração, a angústia na alma, as dúvidas querem encobrir a nossa esperança. Quantas vezes, ó Deus, enfrentando os desertos da vida, nós até ousamos dizer que parece que Deus se esqueceu de nós. E talvez, Pai, eu já passei por essa experiência, talvez o teu povo tenha passado ou está passando por esse tipo de experiência. Mas que o Senhor faça com que eles olhem com um olhar especial para o deserto que o Senhor tem permitido que eles passem nesse momento. Que o Senhor venha trazer a memória, a lembrança,
que a exemplo daquilo que nós estudamos hoje, a partir da vida de Agar e Ismael, o deserto não é tão ruim assim. O deserto, o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos dado recursos, e mesmo quando esses recursos se acabam, o Senhor vem novamente com a tua provisão, com recursos. O Senhor tem ouvido o clamor, o Senhor ouviu o clamor de um menino. Quando a tua palavra diz que o anjo bradou dos altos céus, dizendo que Deus ouviu a voz do menino. E Deus ouviu Agar, porque o anjo disse que tens Agar. Ó Deus, obrigado porque o Senhor está ouvindo o clamor, o Senhor está contemplando as lágrimas dos teus filhos. Talvez nessa noite, aqui neste momento, aqueles que estão nos acompanhando, ó Deus, pela internet. E eu oro a Ti, ó Deus, pedindo que, a exemplo de tudo aquilo que aconteceu com a vida de Agar e Ismael, a Tua igreja, o Teu povo, seja ricamente abençoado. Seja ricamente contemplado, Pai, pelas Tuas bênçãos, pela presença do Senhor, pelo cuidado do Senhor, pelo socorro do Senhor. Visita esse coração aflito, machucado, entristecido, e muitas vezes, ó Deus, bombardeado pelas mentiras do maligno. Eu peço a Ti em nome de Jesus, Pai, abençoa essa vida. Que essa pessoa, esse Teu filho, essa família possa desfrutar desse cuidado maravilhoso do Senhor, como o Senhor teve com Agar e Ismael, como o Senhor teve com os patriarcas, como o Senhor teve com os Teus servos, que trilharam anos deserto afora, como Davi, Senhor, diante de tanto sofrimento e tantos desertos na vida daquele homem, ele pôde produzir palavras belíssimas que continuam falando ao nosso coração nesse tempo. Ó Deus, socorre, venha de encontro, Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, renova as forças desse irmão, dessa irmã, renova a esperança, Pai. E obrigado, Senhor, pelos Teus planos, pelas Tuas promessas, mesmo em meio aos desertos que nós enfrentamos em nossas vidas. Eu oro a Ti, pedindo a Tua bênção, pedindo o Teu cuidado, pedindo a Tua salvação, pedindo o Teu socorro, pedindo a Tua visitação, ó Deus, no nome santo, no nome bendito do Teu Filho Jesus Cristo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa e abundante de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que as mais ricas consolações e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, esteja sobre toda a igreja de Deus aqui neste momento e espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido e querida. E lembre-se, o deserto não é tão ruim assim. Nos vemos ali, você que nos visita na sala ali de visitantes, para tomar um café e te dar um abraço. Boa semana, vai com Deus, que Deus seja contigo. Aleluia.